tema da homossexualidade é um tema sempre moderno, sempre em voga. Já o era no passado e continua sendo, com novas decisões, lançando novas perspectivas, novos questionamentos e renovando frequentemente antigos conflitos entre as pessoas. Talvez a grande benesse da doutrina espírita seja a possibilidade de que ela nos explique de maneira mais completa determinadas situações e determinados fatos. E é por isso que é muito importante estudá-la com tranquilidade, estudá-la com um ângulo mais detido, mais extenso, porque a bem da verdade, e isso infelizmente alguns irmãos nossos espíritas desconhecem, a bem da verdade, uma análise criteriosa sobre um determinado fenômeno, sobre um determinado fato, na hipótese do tema de hoje, como a questão da homossexualidade, uma resposta curta e simplória é a garantia de uma resposta falsa. Porque vejamos, todos nós temos muita paciência com as ciências tradicionais que, a partir de uma pergunta, fracionam a resposta numa série de postulados, numa série de classificações extensas, muitas vezes enfadonhas, para explicar um detalhe pela ótica da ciência tradicional. Nós temos paciência, mas é preciso que essa paciência também ocorra no tocante à doutrina espírita, para que nós possamos entender que uma resposta simplória é a garantia de uma resposta falsa. As respostas e as análises efetuadas realmente pela doutrina espírita não são respostas simples, não são respostas destituídas de aprofundamento, porque os temas requerem uma análise mais ampla. E é por isso que há frequentemente incrédulos, porque ao questionar alguma pessoa que conheça um pouco do espiritismo sobre um determinado assunto, a simplicidade da resposta leva a crer que é só aquilo. E a pessoa que detém alguma inteligência se revolta que só aquilo sirva de resposta para essa pergunta. Isso gera também a incredulidade, pois a pessoa muitas vezes que questiona ao espiritismo, à doutrina espírita, sobre determinadas questões, se decepciona com as respostas curtas, porque muitas vezes aqueles que têm boa vontade não respondem com uma análise mais criteriosa. E é neste tema que é necessário realizar uma análise mais criteriosa, uma análise realmente mais detida, de forma a não tecer ideias preconcebidas, ideias viciadas sobre a opinião de A ou de B ou de C. A título de princípio, a grande realidade é que Kardec muito pouco ou nada falou a respeito da homossexualidade. No Livro dos Espíritos, na questão 202, questiona Kardec as entidades venerandas se os espíritos poderiam ou prefeririam reencarnar em homens ou em mulheres. E os espíritos dão uma explicação muito interessante. Dizem eles, os espíritos não têm sexo. O sexo é uma organização da morfologia, da estrutura biológica do ser. E eles preferem reencarnar num ou no outro sexo de acordo com a missão evolutiva de que necessitam, de acordo com as provas a que devem desempenhar ou de que devem se desincumbir. Aí, a partir desse ponto, vemos que Kardec prefere não se aprofundar num tema que bem ele sabia, no fundo, que seria desenvolvido posteriormente, como de fato foi, até certo ponto, a partir de André Luiz, a partir de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, onde traça considerações valiosas a respeito do tema da homossexualidade. A questão deve ser analisada, conforme tenho feito nos demais vídeos, a partir de um exame mais extenso. Observamos que o princípio inteligente
o nosso princípio inteligente, que hoje encontra-se num patamar X evolutivo, num degrau de evolução, já no reino hominal, já com a razão desenvolvida e etc. Este princípio, a bem da verdade, estagiou em degraus evolutivos primários, em milênios passados, às vezes mais até. E a bem da verdade, o surgimento desse princípio se realizou no momento em que a bipartição das células ocorria por fenômenos de cisparidade, onde havia o hermafroditismo, a convivência de ambos os sexos, o que significa que o nosso princípio, até decidir-se morfologicamente, biologicamente, num determinado momento para a encarnação num ou noutro sexo, estagiou ele por milênios em esferas de duplo sexo, de hermafroditismo, da convivência de ambos os sexos. E percebemos nisso um fator realmente científico que explica que desde os nossos primórdios já temos nós uma estrutura de ambos os sexos, de bissexualidade, estrutura logicamente da parte biológica do ser, da parte pré-histórica, por assim dizer, da parte mais antiga da estrutura do nosso princípio inteligente. A partir desse ponto, observamos que nas encarnações que vão se sucedendo, uma após a outra, naturalmente as razões do porquê nos esquecemos das encarnações está em outro vídeo. Não me reportarei ao conteúdo dele aqui. Mas a verdade é que vamos reencarnando. E uma ideia realmente conhecida dos espíritas, a partir da leitura dos livros de Kardec, e a partir da leitura da própria doutrina trazida por Emmanuel, por André Luiz e por outros grandes missionários como Divaldo Franco, nos mostra que o espírito reencarna em diversos estágios sexuais. Tanto vem como homem, como vem também como mulher. A grande questão é que muitas vezes o espírito vai reencarnando diversas vezes numa mesma posição sexual. Por exemplo, como homem, reencarna ele repetidas vezes daquela maneira. Porque o grande conceito evolutivo do espiritismo é que o espírito precisa conhecer e precisa experienciar, ter experiências sob diversos ângulos. Da mesma forma que precisa ele conhecer a ciência a fundo, estagiar em diversos e diversos graus de evolução na ciência para conhecer, também na arte, também em outras esferas do conhecimento humano, tanto assim que ele renasce sempre, reencarna sempre, muitas vezes com uma aptidão em estágio adormecido, em estado de latência. Não desenvolve ele naquela encarnação para desenvolver outra. Eis que determinadas atividades possuem tamanha incompatibilidade de serem exercidas, como por exemplo, um mestre de obras e um cirurgião, que precisam da mão de maneiras diferentes, com atividades diferentes e que não podem profissionalmente coabitar, não podem sobre uma linha de raciocínio lógico. Aquele que é cirurgião, que se ocupa com um trabalho minucioso, não pode ser um mestre de obras que precisa lidar com matéria muito mais bruta, por assim dizer. Então, existe um adormecimento, de fato, nas sucessivas reencarnações, das aptidões do espírito, das características que o espírito desenvolveu de acúmulo, de acervo cultural, de conhecimento e etc., que fica em estágio dormente, para que o espírito possa desenvolver outras atividades. Da mesma forma, quando o espírito reencarna frequentemente como homem, é um conceito espírita até certo ponto um pouco equivocado que alguns irmãos espíritas levantam, de que uma mudança brusca para um novo renascimento num sexo diferente ocasionaria um choque para aquele espírito que durante séculos encarnou
como homem e vem, por exemplo, a encarnar como mulher. Haveria um desajuste. É preciso que se lance uma ideia absolutamente coerente e lógica sobre esse fenômeno. Como o espírito precisa conhecer tudo, como precisa estagiar em diversas etapas evolutivas, precisa ele conhecer as ciências e as artes, precisa ele também renascer como homem e também renascer como mulher, precisa ele passar pelas experiências características da atividade masculina e pelas experiências características da atividade feminina, segundo as suas naturezas organogênicas, fisiológicas, psicológicas, frequentemente sociais do seu tempo. Precisa o espírito aprender muitas vezes a humildade que a mulher desenvolve em seu labor terreno, muitas vezes a força que o homem precisa também desenvolver na sua encarnação. Portanto, precisa conhecer tudo nesse ponto, nesse aspecto, não havendo redundância, mas conhecer tudo no sentido de estagiar pelos diversos degraus. Não precisa, por exemplo, o espírito aprender todas as engenharias. Basta que ele conheça a engenharia e que ele vá adquirir outro conhecimento em existência posterior. Não é preciso que ele passe por todos os estágios em todos os aspectos. É preciso sim que o conhecimento dele abarque a amplitude. Não todos os detalhes da amplitude, mas que seja capaz de abarcá-la. Portanto, tendo ele que nascer obrigatoriamente ao longo de sua trajetória reencarnatória como homem e depois também como mulher ou vice-versa, é incoerente que isso obrigatoriamente vá gerar um conflito. O que gera o conflito, no caso, o que pode gerar às vezes um mal-estar no momento da pessoa reencarnar com um psiquismo inverso ao sexo biológico que ela apresenta, são razões de encarnações anteriores, mas não necessariamente, obrigatoriamente, aquele espírito que vem reencarnando num sexo, não necessariamente a troca do sexo para a próxima encarnação lhe ocasionará nem a homossexualidade e nem tampouco os conflitos que porventura possam ocorrer nesse caso. Não é uma obrigação necessariamente que vai acontecer desta forma. O que ocorre frequentemente quando o espírito precisa alterar sua disposição sexual numa encarnação e que não precisa passar nem pelos conflitos e nem tampouco pela manifestação da homossexualidade ou por ambas as situações, o que ocorre é que os benfeitores espirituais auxiliam aquele espírito a que ele plasme o seu perispírito e organize a sua estrutura, até mesmo no momento da fecundação, onde o espírito irá renascer, os cromossomos envolvidos, a estrutura biológica envolvida, favorece a plena adequação psicológica daquele espírito à sua condição de sexo biológico. Portanto, o espírito que vem reencarnando como homem, reencarna como mulher tranquilamente, sem que se manifeste absolutamente nada de diferente. Mas são situações onde o próprio espírito, antes de reencarnar no plano da erraticidade, vai se preparando para uma nova experiência evolutiva em sexo, diferente daquele que ele ocupou anteriormente. Porém, se olharmos um pouco para a nossa história e se percebermos que nosso degrau evolutivo hoje encontra-se realmente mais desenvolvido do que em outro tempo, vamos perceber por dedução lógica que, se hoje conseguimos cometer equívocos sexuais no sentido equívoco, no sentido de prejuízos que causamos às emoções, aos sentimentos, às esperanças de nossos semelhantes que convivem conosco, se iludimos, se muitas vezes usamos o sexo para ferir, nesta encarnação, avaliemos o quanto poderemos ter feito em encarnação transata. O que significa, por uma análise bem perfunctória, bem lógica, bem primordial, que de fato muitos equívocos foram cometidos em encarnações anteriores. A grande questão que torna perplexos os estudiosos
e que mesmo os espíritas se debruçam sobre o problema sem encontrar frequentemente uma solução, se deve ao fato de diferenciar a homossexualidade que venha necessariamente por razões de encarnações passadas e aquela que, segundo eles, manifeste-se exclusivamente por uma mera opção, uma opção no sentido de a pessoa gostar de uma cor ou não gostar de outra. A questão é um pouco mais complexa. Se pensarmos e analisarmos que a questão da sexualidade, que tanto tornou o trabalho de Freud extenso, que tanto o deixou perplexo diante das fenomenologias que ele se deparava, se percebemos que a sexualidade não é algo que encontra-se em sede biológica, mas sua matriz encontra-se profundamente na área espiritual, é o espírito que sente, que percebe, que avalia com seu julgamento interior, com seu julgamento psíquico. É ele que interpreta e reinterpreta, não é o corpo. Portanto, a sexualidade, ela reside nas fibras profundas do ser. A inclinação, a tendência, as características manifestam-se e partem do psiquismo profundo da alma, do espírito. Portanto, quando se fala numa mera opção, é evidente que o degrau da homossexualidade, se ela se apresenta de uma maneira mais pronunciada ou menos pronunciada, se ela representa um conflito na vida da pessoa, se ela não representa um conflito, se ela é algo discreto na vida da pessoa, se ela é algo notório, as características variariam até o infinito se fôssemos analisá-las. E é por isso que a doutrina espírita, ao debruçar-se sobre o tema, deve fazê-lo com ética, com consciência e não de maneira risível, não de maneira vazia e rápida. Deve ela analisar com cautela, observando que, conforme inclusive nos diz Emmanuel várias vezes, através da psicografia de Chico Xavier, se as encarnações passadas, onde já estagiamos na esfera carnal, se nossas encarnações foram como homem e como mulher, é evidente que no mais profundo de nossa memória perispiritual, ou melhor dizendo, memória espiritual, eis que a memória situa-se no espírito e manifesta seus efeitos no perispírito, para então o corpo realizar o seu desiderato, se pensarmos que várias e várias vezes já estagiamos em diversos sexos, nos sexos diversos, perceberemos que a matriz da bissexualidade encontra-se no profundo do ser de cada um, havendo, evidentemente, uma questão a ser analisada. A maneira como cada um manifesta, seja sua heterossexualidade num sentido, seja sua bissexualidade ou sua homossexualidade, a maneira como a pessoa manifesta tem a ver com a forma com que ela sedimentou em sua encarnação a inclinação que deve seguir. Não é apenas uma questão decidida na encarnação presente. Ela provém, evidentemente, de uma origem anterior. Quando o espírito irá reencarnar, ele, de acordo à sua missão evolutiva, de acordo ao seu papel, ele sabe se haverá um ajuste completo, perispiritual e estrutural entre o sexo biológico e sua inclinação psíquica, ou se haverá algum tipo de diferença entre a inclinação psíquica e o sexo biológico. Essa diferença está de acordo a o que foi feito e vivenciado em encarnações passadas. É por isso que quando chamei a atenção para o fato de termos cometido muitos equívocos, é preciso que se tenha em mente que frequentemente, no passado, muitos lares foram desfeitos por adultérios, por traições de todo tipo,
situações muitas vezes criminosas, situações de pedofilia, onde corações amigos ficaram flagelados por todo o restante da encarnação, situações de abortos, situações diversas onde o sexo foi ou menosprezado ou foi utilizado de forma excessiva e desregrada, de forma a lesar a sede perispiritual genésica do sexo, da inclinação, ou foi utilizado para ferir o semelhante, para aproveitar-se da boa vontade do semelhante, ou iludir, ou criar qualquer tipo de dissabor, qualquer tipo de humilhação, enfim, toda e qualquer forma de má utilização, de utilização irresponsável, seja transmitindo enfermidades, seja dilapidando a moral de uma pessoa perante o seu meio social, seja humilhando-a, criando-lhe conflitos psicológicos, uma série infinita de gradações de equívocos que as pessoas cometem em suas encarnações anteriores. E com essa carga de débitos, é com essa carga que vai ser plasmado o seu perispírito e sua estrutura para, fazendo uma metáfora muito simbólica, para que ela reencarne ou 95% heterossexual e 5% bissexual, ou 5% homossexual, ou 90-10, ou 80-20, ou 50-50, ou 98-2, mas para traçar uma metáfora muito simbólica, a forma como a pessoa trará em sua estrutura a recordação mais ou menos forte no profundo de seu ser, de sua sede de memória perispiritual, ou perdão, espiritual, no seu mais intrínseco âmago, a maneira como ela vai manifestar isso em sua estrutura de vivência psíquica depende do que ela fez anteriormente. E aí é que a opção se manifesta, no caso, de uma maneira mais ou menos refreável, de uma maneira onde a pessoa absolutamente não cogita da heterossexualidade, ela é de fato homossexual tranquila, convicta, ou então ela fica entre um ponto e outro, mas a questão da manifestação tem a ver com o grau de memória que a pessoa traz nesta encarnação em relação à vivência que teve num e no outro sexo. Esse grau de memória vem da adequação do perispírito ao corpo biológico. Essa adequação exata ou inexata é o que vai fazer com que a pessoa traga em si maior ou menor inclinação, maior ou menor tendência, maior ou menor lembrança do que já vivenciou. Eis que hoje, no ponto evolutivo em que todos nós estamos, certamente já estagiamos inúmeras vezes como homens, inúmeras vezes como mulheres. Porém, se não cabe ao espírito, nesta encarnação, realizar algum tipo de quitação de débito, realizar algum tipo de missão, realizar algum tipo de exemplo, algum tipo de superação, algo que seja necessitado construir dentro de si, em termos de tolerância, em termos de compreensão das diferenças, se ele não precisa disso, ele vem com a memória somente de seu corpo biológico atual, e vem ele sem absolutamente nenhuma característica notória que ele sinta de homossexualidade, porque não precisa ele aprender aquilo que a homossexualidade nesta encarnação tem para lhe ensinar. Eis que, como em outros vídeos já disse, tudo que se vivencia é experiência evolutiva. Muitas vezes aquele que reencarna com a inclinação da homossexualidade certamente necessita disto para desenvolver algo em si, seja a tolerância para com as diferenças, seja a compreensão com as dores e os sofrimentos que os outros passam ou que ele mesmo passa. Várias formas tem o espírito de aprender e de desenvolver
com aquela ferramenta que lhe é colocada em sua encarnação. Quando falo em ferramenta, uma profissão é uma ferramenta, um matrimônio é uma ferramenta, a manifestação de um dom mediúnico, de um dom artístico, de um dom científico, da homossexualidade, da heterossexualidade, são ferramentas. Ferramentas para o desenvolvimento do espírito, porque ele necessita daquele tipo de aprendizado, porque de alguma forma, em encarnação anterior, ele pecou de alguma maneira e cometeu algum tipo de equívoco que necessita daquele aprendizado. É por isso que todos os homossexuais não são iguais. É por isso que as vivências são diferentes, as inclinações são diferentes. E é por isso que este tipo de situação vem, sobretudo, aos heterossexuais ensinar a necessidade de se compreender e a necessidade da paciência e da tolerância com aqueles que eventualmente não pensam como nós. É uma questão fundamental compreender-se que a estrutura da encarnação humana vem do Criador de tal forma que não nos é possível saber quantas vezes encarnamos como homens, quantas vezes encarnamos como mulheres. Não nos é possível saber quais equívocos cometemos e quais equívocos já saldamos. E é por isso que o Cristo disse: aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, porque todos já pecaram. Ah, mas eu tenho pouca idade, não cometi nenhum pecado ainda, mas encarnação anterior sim, então todos pecaram. E esta frase, portanto, do Cristo na ocasião foi para todos, ainda aqueles que nem tiveram ainda consciência de cometer algum equívoco, mas em outra encarnação, por certo, cometeram seus equívocos e, da maneira como foi-lhes possível, os quitaram. Mas a questão é que essa postura aberta da doutrina espírita nos mostra que nossa primeira obrigação está com a tolerância. Nossa primeira obrigação está com a compreensão de que os irmãos que estagiam na esfera carnal com uma inclinação maior ou menor, seja como for, no sentido da homossexualidade ou no sentido da bissexualidade, necessitam eles daquela ferramenta de aprendizado, assim como as outras ferramentas são também de aprendizado para o espírito. E cabe aí uma lição dupla. Eles aprendem neste ângulo e nós aprendemos a tolerância, a paciência e a fraternidade pelo nosso ângulo. E é por isso que uma noção importantíssima do Cristo, que pelo menos ainda não vi desenvolverem, pode ser que alguém tenha desenvolvido, mas ainda não o vi, portanto até segunda ordem estou colocando-a em meu modesto entender pela primeira vez. Quando Cristo diz, amai-vos uns aos outros, existe uma noção intrínseca nesta interpretação, que é preciso se atentar. Aqueles que estão comigo, aqueles que convivem comigo, são os meus, os nossos. Estes que pensam como eu, ou que sentem como eu, ou que são oriundos da minha família, ou de meu convívio, ou de meu afeto, as pessoas que estão próximas, são os meus, os nossos. Quando Cristo nos conclama, amai-vos uns aos outros, os outros são exatamente aqueles que não pensam como nós, porque os nossos são os nossos, os outros estão além dos nossos. Os outros, portanto, são aqueles que não pensam como nós, porque exige-nos um esforço e uma postura de tolerância, de paciência e de compreensão no sentido da fraternidade. A fraternidade com os outros é com os outros que não pensam efetivamente como nós, num determinado ponto. Isto é importante que se tenha em mente. Pesquisas, por exemplo, abordando um outro ponto, pesquisas que mostram, por exemplo, que numa área do cérebro chamado hipotálamo, uma pesquisa feita em 1992 detectou nesta parte do hipotálamo, que é a parte responsável pelo apetite, pela temperatura corporal, pelo comportamento sexual, demonstrou-se nesta pesquisa que
analisando os cérebros de várias pessoas, no caso dos homossexuais, esta região do hipotálamo era 2 a 4 vezes menor. Outra pesquisa, em 1994, numa região do cérebro chamada de corpo caloso, feita uma pesquisa através de ressonância magnética, conferiu que aquela região era maior nos homossexuais. É uma região justamente responsável pela parte da criatividade, pela parte da comunicação e etc. Isto mostra perfeitamente para o espírita estudioso que não é causa. É realmente muita imaturidade imaginar que o aspecto morfológico, o aspecto estrutural, bioquímico, biológico, neuronial, glandular, é causa. É evidente que estas pesquisas demonstram o efeito do ajuste perispiritual para que aquela encarnação ocorra da maneira que o espírito necessita. O perispírito vem moldado e estruturado de maneira a manifestar-se daquela maneira. Portanto, é daquela maneira que o organismo se adapta e reage. Estas pesquisas mostram, portanto, o efeito de um impulso perispiritual. Não são eles demonstradores da causa, e sim do efeito, pois a sede de tudo está de fato no perispírito. A questão a se compreender é que, seja como for o tipo de existência ou de existências anteriores que aquele espírito tenha granjeado, ele poderá encarnar com aquelas características, manifestando a bissexualidade ou a homossexualidade de diversas maneiras, por diversos graus e de diversas formas de intensidade. Em algumas pessoas é mais intensa, em outras pessoas é mais branda, por assim dizer. Mas a questão é que quando vemos pessoas que naturalmente não manifestam sinais exteriores, trejeitos femininos, por exemplo, para o homossexual masculino, são pessoas que evidentemente não necessitam daquele tipo de situação em suas vidas. Tudo vem da necessidade. O espírita que não estuda, ou leigo, que condiciona toda a realidade fática da vida em questões de merecimento, não consegue compreender muitos fenômenos. Porque os fenômenos não vêm, as situações não vêm pelo merecimento, elas vêm pela necessidade. É a necessidade evolutiva. Aquele que se aprimora numa ciência e adquire o grau máximo e que em outra encarnação volta para desenvolver com muito sacrifício outra ciência, mereceria descansar, mas precisa do desenvolvimento que, sabe ele, é útil para o espírito. Portanto, a questão não é o merecimento, a questão é a necessidade de aprendizado e de evolução. Pessoas que desperdiçaram situações, que lesaram e etc. De acordo ao seu grau, é assim que elas vêm. E é frequente que a pessoa, muitas vezes, opta pela questão da homossexualidade ou da bissexualidade a partir de um ponto da vida. Não necessariamente manifesta desde sempre, mas pode também manifestá-lo. Se compreendermos na sede da reencarnação, da estrutura da ideia e do conceito da reencarnação, que é um fato, é um fenômeno de fato e não uma teoria filosófica, é provado e não conversado ou discutido somente, se compreendemos que na estrutura da reencarnação está toda a história do espírito e dessa forma a maneira como ele manifesta ou não determinadas características, a forma como ele atua fica plasmada em seu perispírito. E é importante lançar neste momento um conceito absolutamente maravilhoso e elucidador para aqueles que se debruçam sobre o estudo da doutrina espírita. A encarnação é uma constante troca entre a conduta, o resultado da conduta, a maneira como reagimos à conduta e a situação futura que criamos. É uma constante
É como a conta, fazendo uma metáfora bem simbólica, é como uma conta de uma empresa, uma conta corrente de uma empresa, onde há os débitos, que são lançados, e os créditos simultaneamente. Num momento a conta está mais baixa, no outro está mais alta, os créditos e os débitos vão se sucedendo. No momento, chega-se num ponto, no outro momento chega-se num outro ponto. Mas o resultado disso vai sendo construído dia após dia, semana após semana. Não existe na mente reducionista daquele que não estuda o espiritismo, ou mesmo do leigo, não existe um equívoco, o resgate do equívoco, depois um novo equívoco, depois um novo resgate. Não existe essa lógica cartesiana banal. O que existe é uma constante realização de fatos pela pessoa, bons ou maus. O que existe é uma constante quitação de débitos desta ou de outra encarnação, e a partir da nossa reação a esses débitos é a maneira como vamos construir o futuro. É nessa troca, é no exercício do livre-arbítrio. Portanto, no momento em que estamos sofrendo algum efeito de uma causa anterior em nossa existência, estamos construindo com nossa conduta, seja por blasfemar contra Deus, seja por utilizarmos desse sofrimento para aprender a paciência e a tolerância, seja nos utilizarmos deste sofrimento para praticar alguma caridade e auxiliar ao próximo. Mas a verdade é que este sofrimento, que é ao mesmo tempo uma quitação, ele constrói uma postura nossa para o futuro. Naquele momento que estamos construindo o futuro. Portanto, é uma troca constante. Ao mesmo tempo que estamos vivendo, estamos construindo o futuro. E é nessa troca constante que as realidades vão se manifestando. E é por isso que às vezes a pessoa traz uma determinada inclinação para a bissexualidade ou para a homossexualidade, lembrando, como disse o nosso emérito Emmanuel, todos nós temos um grau de bissexualidade que pode ser maior ou menor de acordo, logicamente, ao número de existências que tivemos nesse ou naquele sexo, mas sobretudo na necessidade evolutiva que cria a estrutura perispiritual para que possamos renascer com maior ou menor inclinação, quase nenhuma ou quase toda, mas cada caso é um caso. E isso nos incita à tolerância, isso nos incita à paciência, isso faz com que realmente o sentido da fraternidade com aqueles que pensam diferente de nós seja vivenciado. É uma chamada à fraternidade, chamada a que as pessoas procurem compreender e, ao invés de condenar a postura moderna da sociedade, que procura apoiar a presença, por exemplo, ou a manifestação da homossexualidade e coibir a violência contra os homossexuais, o preconceito e etc., ao invés das pessoas dizerem, muitas vezes como é dito na mídia e entre redes sociais, as pessoas dizerem que daqui a pouco será cafona ser heterossexual, ao invés das pessoas se manifestarem, se posicionarem desta maneira, é importante compreender que toda situação que gera conflito, toda situação em que a sociedade se manifesta de maneira controvertida, é preciso que haja um esforço da sociedade, da lei, da legislação, dos mecanismos, para normalizar essa situação. Onde há pessoas de baixa condição financeira com dificuldades para ingressar em universidades públicas, é necessário um esforço nesse sentido. Um esforço para contornar aquele desequilíbrio, de maneira que aqueles que não estão sendo discriminados possam construir uma vida de dignidade. Não adianta nada permanecerem oligarquias dominando as estruturas universitárias
e relegando irmãos mais pobres ou de situações mais difíceis, de minorias e etc., porque aqueles vão ser jogados frequentemente na criminalidade e serão aqueles que tornarão a sociedade mais complicada no âmbito da criminalidade futuramente. Ou seja, não adianta construirmos situações deletérias em sociedade que vão se voltar contra nós no futuro. Adianta sim caminharmos no sentido de uma harmonização. Portanto, a doutrina espírita, quando se manifesta e procura compreender a questão da homossexualidade, da bissexualidade, demonstra ela que esta estrutura provém dos escaninhos da memória espiritual e da estrutura perispiritual, e que cabe ao espírito, por certo, saber como exercer, como vivenciar aquela inclinação que porventura pode ser maior ou pode ser menor em sua existência. Não quer dizer com isso que vá descambar ele para o terreno da promiscuidade, para o terreno de contrair enfermidades infecto-contagiosas, venéreas, sexualmente transmissíveis. Não quer dizer isso que vá descambar ele para os excessos da prostituição. Eis que não é questão de condenar a prostituição, é questão de lançar sobre ela um olhar de fraternidade e de auxílio. É preciso auxiliar a que se reconduzam estas pessoas para um caminho que lhes dê maior dignidade, que eles possam realizar os anseios íntimos de construir suas famílias, de ter suas profissões, de aprimorar suas vidas intelectuais, morais, sociais, em todos os sentidos. Não cabe em nenhum momento à doutrina espírita lançar crítica, lançar anátema, em nenhum momento. A doutrina espírita procura ampliar, sim, o sentido da fraternidade universal, no sentido de que o que deve ser coibido é o exercício indigno, é o exercício no sentido de desprestigiar as minorias, no sentido de ferir corações amigos, corações que estão estagiando na esfera carnal, não ocasionar a segregação, não ocasionar o prejuízo, a anátema, a agressão, não agir o homossexual de maneira pervertida, de maneira a ferir as pessoas, de maneira necessariamente a chocar pelos excessos da sexualidade desregrada. Eis que a pessoa que procura proceder de acordo com a inclinação que traz consigo, de uma maneira ética para com seu semelhante. Vejam, a doutrina espírita não prega situações irreais. A doutrina espírita não nos ensina situações impossíveis, situações santificantes, inacessíveis ao ser humano comum. Ela apenas nos instrui para que nos utilizemos de nossa característica sexual, de nossa inclinação, seja ela para a heterossexualidade, seja ela para a bissexualidade, seja ela para a homossexualidade, mas que nos utilizemos com responsabilidade perante o nosso próximo, perante seus anseios, seus sofrimentos, suas esperanças, para que não disseminemos desilusões, desregramentos e excessos sexuais que lesem não somente o organismo através de doenças ou através de excessos de todo tipo, muitas vezes o uso de drogas e excesso de álcool e etc., que não são prioridades nem de uma inclinação sexual nem de outra, mas que não nos utilizemos destas características para prejudicar o semelhante. E dessa maneira que a pessoa orientada nesta ou na outra inclinação sexual, que se utilize dela para construir uma encarnação melhor, e que não se utilize dela de maneira promíscua, de maneira desregrada, de maneira a chocar pelo excesso. É necessário que se tenha em mente que a conduta moralizante do indivíduo não é aquela conduta padronizada, aquela conduta frequentemente sectária, aquela conduta prescrita pelas cartilhas religiosas tradicionais.
é a conduta do ser humano ético, que respeita o seu semelhante. E o respeito é em ambos os sentidos, tanto daquele com uma inclinação diversa, como o outro também. A troca de respeito mútuo, de consideração fraterna, é necessária em todas as inclinações. E é por isso que essas situações se manifestam em sociedade. As orientações sexuais diversas se manifestam para um exercício de fraternidade daquele que é heterossexual para com o outro e vice-versa. É um exercício de fraternidade para que as pessoas possam experienciar, vivenciar aquilo que elas necessitam para um aprendizado, para um degrau evolutivo acima, que irão concretizar, mas sobretudo para que a fraternidade persista em suas existências. Portanto, essa é a principal implicação e entendimento que deve ter o espírita diante dessa questão. E o segundo ponto a ser considerado provém da individualidade da pessoa. Quando a pessoa sente-se num conflito onde ela deseja realmente conhecer a fundo aquela situação homossexual que porventura possa atormentá-la. Há pessoas que são atormentadas nesse sentido e que desejam, por exemplo, abandonar essa situação. Não é uma questão que a doutrina espírita inculque na pessoa. Ela traz consigo esse desejo de não continuar daquela maneira ou de modificar a sua realidade. É evidente que, como já foi dito várias vezes, a obsessão espiritual, ela não cria o homossexual de maneira alguma. Pode ser, sim, que o obsessor, por uma sintonia, estimule na pessoa um conflito, uma sensação de próprio conflito mesmo, uma sensação de desajuste. O espírito obsessor conectado em padrão vibratório pode incitar ao desajuste e ao desequilíbrio da pessoa. Mas veja, não pode ele criar um desejo que não exista em sede espiritual naquela pessoa. Ele pode acentuar o desequilíbrio, ele pode criar dúvidas que gerem conflitos para a pessoa, mas não vai criar ele o homossexualismo na pessoa. É por isso que, sabiamente, a psicologia, os órgãos médicos, associações mundiais voltadas à medicina, à psiquiatria, retiraram de suas estruturas a questão da homossexualidade como manifestação patológica. Retiraram. Tanto que, verifiquem, quando falam em homossexualidade, não falam em homossexualismo, porque o sufixo ismo traz consigo uma carga de tradição de aspecto negativo. Já a homossexualidade traz em si um aspecto mais concetâneo com a realidade da psicologia e das ciências médicas, psiquiatras, etc., que entendem que isto é uma opção e não uma patologia propriamente dita. Portanto, quando esta pessoa tem neste assunto um conflito que ela deseja de alguma maneira solucionar, a lógica do fenômeno nos ensina que pode ela recorrer ao centro espírita, sim, para que o centro espírita auxilie a um autoexame, para que ela possa, de certa forma, livrar-se daquele obsessor que lhe inculca o conflito e permaneça ela somente com a sua inclinação e que possa ela compreender até que ponto aquilo pode ser, de alguma maneira ou de outra, superado em sua encarnação, se ela pode ser submetida a passes e a reuniões de instrução. Mas a questão é que o ajuste perispiritual da inclinação psíquica e perispiritual à orientação biológica, ou seja, esse ajuste que não ocorreu totalmente na hora da encarnação por uma questão ou de expiação, ou uma questão de prova, ou uma questão de aprendizado, ou de diversas razões, mas que não ocorreu, portanto existe a manifestação
de memórias anteriores concretizada numa inclinação homossexual ou bissexual, isto pode ser transformado pelo espírito no sentido de adequar melhor o seu perispírito à estrutura do corpo. Mas vejamos que não é uma situação de distúrbio, não é uma situação de patologia, de doença, etc. É apenas a memória do espírito que, por uma necessidade, não fez com que a estrutura biológica do corpo se ajustasse totalmente à estrutura psíquica, por uma necessidade, repito, da encarnação. Mas se aquela experiência na encarnação foi vivenciada e o aprendizado foi realizado, é possível que o espírito se reajuste e que acomode novamente em sua memória profunda a inclinação homossexual e que regresse ao estado onde ela podia permanecer ajustada ao corpo. Não é propriamente cura de homossexualidade, não é isso. É um ajuste perispiritual que a pessoa pode desejar de acordo com a sua inclinação pessoal. Pode ser que ela não deseje aquilo, pode ser que ela tenha um conflito pessoal com aquilo, e é preciso que a desobsessão, nesse caso, havendo a presença do obsessor naturalmente, deixe-a no ponto onde ela se sinta não influenciada, para que ela avalie até que ponto aquilo é um conflito já superado ou não. Cada caso é um caso. A questão é que a doutrina espírita, o ponto central é que ela pode auxiliar o indivíduo a que ele se conheça mais e que ele saiba o que falta a ele a desenvolver em seu espírito e o que pode ele alterar em sua estrutura perispiritual para uma melhor adaptação ao corpo, ou não, ou que ele deva permanecer com essa estrutura e com essa inclinação até o fim da encarnação. E com isso aprender aquilo que deve ser aprendido, pois se nesse caso para ele existe um conflito, é porque este conflito necessita de um aprendizado. Este ponto é um ponto fundamental a ser esclarecido. Quando a doutrina espírita se localiza acima e analisa todos esses fenômenos, procura ela descobrir as leis da natureza espiritual e também naturalmente da natureza como um todo, que se aplicam a esses casos, para poder então interpretá-los de maneira mais lúcida e não criar fantasmas, não criar situações conflitivas. Há situações em que, de fato, o homossexual passará pela sua encarnação com esta inclinação, experimentando aquela situação como uma opção própria, sem que isso lhe cause conflitos, como em outras pessoas pode haver esse conflito. Pode ser que nela não haja. Tudo tem, de fato, sede em realidades anteriores, que vão plasmando todas essas estruturas. Naturalmente, se estas realidades plasmaram a estrutura através da junção perispírito e corpo, é natural que, se o espírito tem conflito, ele pode alterar algum componente nesse ponto. Mas veja, cada caso é um caso. E se o Criador lançou sobre todas essas minúcias um certo véu para que nós não saibamos exatamente quais foram as encarnações de um sexo ou de outro, e etc., se lançou ele toda essa questão de maneira mais obscura, é para que nós entendamos que, da mesma forma que a identidade real de André Luiz é algo que não sabemos com certeza absoluta, porque assim ele o quis, da mesma forma, a estrutura profunda de cada homossexual em si, do porquê que ele tem aquela inclinação, do porquê que ele não tem tanta inclinação como o outro tem, ou vice-versa, toda essa compreensão é possível de se lançar uma luz, mas não ter uma certeza absoluta
daquela pessoa exatamente do que ela já vivenciou, exatamente para que o sentido da compreensão, da fraternidade e da união entre pessoas de pensamentos diferentes e de inclinações diferentes seja concretizada. O amai-vos uns aos outros, o amor fraterno, é aquele que não faz distinção nem de sexo, nem de cor, nem de credo, nem de raça e etc. Como já diz a Constituição Federal e como é preconizado e mostrado pelo Espiritismo desde sua estrutura. Quando o Espiritismo diz que o espírito reencarna em diversas raças, em diversos sexos, em diversas posições sociais, nos está dizendo ele claramente que aquele que está nesta ou naquela posição não pode ele nada dizer, porque não sabe ele quantas vezes esteve na outra posição que muitas vezes ele critica. Pode ter ele estado 50 anos antes naquela posição, cometido os mesmos erros que outra pessoa comete, seja por preconceito, por diversas razões, mas cada um deve compreender que a tolerância, a paciência, a compreensão, a fraternidade, o apoio mútuo, o auxílio em todos os sentidos, deve ser a tônica do verdadeiro espírita, no sentido de compreender que, frequentemente, em toda a estrutura de uma vida e de todas as suas encarnações, se nós a pudéssemos ler como num livro, veríamos exatamente o porquê que aquela pessoa naquela encarnação manifesta esta ou aquela inclinação desta ou daquela maneira. A sugestão, o aconselhamento verdadeiro do espírita é que a pessoa busque descobrir, primeiro, como ela pode desvencilhar-se do conflito pessoal, mas principalmente descobrir o que deve aquele fenômeno dizer, o que ele quer nos ensinar, o que ele quer dizer com aquilo, o que ele quer desenvolver na pessoa, o que ele quer ensinar à pessoa, qual é o ensinamento que ele quer deixar patente aquela inclinação homossexual ou bissexual, o que quer aquela inclinação demonstrar àquela pessoa. Se tudo na vida é aprendizado, o que este fenômeno quer ensinar àquela pessoa? Isso é importante perscrutar, isso é importante procurar descobrir. E, se for necessário que a pessoa busque um auxílio no sentido de necessidade dela para a superação ou para a modificação de seus pendores, se ela deseja, não quero ter essa inclinação, quero ter a outra, é importante que ela seja auxiliada, mas é importante que a doutrina espírita sempre manifeste-se no sentido da não condenação, no sentido da não imposição, de não anatematizar, de não criar obstáculos, de não condenar. Este ponto é importante. Quando, por outro lado, vemos algumas pessoas dizerem que, por influência social, por opção, a pessoa adquire esta ou aquela inclinação sexual, pode ser que a pessoa, levada por uma situação social, tenha uma ou outra curiosidade, mas a verdade é que a inclinação do indivíduo, da pessoa, reside em sua matriz espiritual. E esta matriz espiritual não é imposta, não é colocada de forma obrigatória. A pessoa traz em sua estrutura mais profunda aquela inclinação que outro não irá colocar nela por discursos ou por inclinações. Pode ser que o arraste por algum tempo, mas ela fatalmente se desvencilhará. Ou seja, você não cura o homossexual e você não cria o homossexual também, porque ele traz em si a sua estrutura pessoal que provém de toda a história de seu espírito. E é por isso que a postura social que procura compreender e que procura inserir em todo o mecanismo social de maneira mais harmônica, em conviver de maneira mais harmônica, deve ser trabalhada com ética. Ninguém em sã consciência
irá condenar a ética, a boa conduta, a fraternidade para com essas pessoas. Ninguém irá em sã consciência condenar isso. Portanto, quando a doutrina espírita, através dos grandes mentores, Emmanuel, André Luiz, quando nos ensinam e nos mostram toda essa fenomenologia, toda essa estrutura, compreendemos que o dever é um só, é o de fraternidade. O dever é de caminhar na senda evolutiva. E aquela situação serve à evolução, tanto das pessoas que vêm com aquela inclinação de bissexualidade ou homossexualidade, como das pessoas que com ela convivem e que têm a oportunidade de desenvolver virtudes morais de conduta para com aquela pessoa. E têm a oportunidade, naturalmente, de ser violentas e de falir na encarnação e de, por isso, serem obrigadas a longos períodos de regeneração e de correção dos seus equívocos, que muito mais trabalho dará e, por certo, não valerá a pena todo esse erro para depois corrigi-lo novamente. Este é o ponto central. É evidente que cada caso é um caso e é evidente que as minúcias de diversas situações vão ocorrendo, como, por exemplo, nas obsessões, onde a pessoa não traga aquela inclinação, mas de alguma maneira de curiosidade sintonize vibratoriamente com a pessoa. Situações e situações com a pessoa, não, com o espírito desencarnado. Situações e situações podem ocorrer. O importante é sempre lançar uma ótica de compreensão, uma ótica de companheirismo, uma ótica de fraternidade, para que a pessoa, se for para ela conviver harmonicamente, que ela conviva. Se for para ela ter um conflito que ela queira solucionar aquele conflito de uma ou de outra maneira, que o solucione. Se for para que a pessoa passe por aquele conflito e nada o resolva, não deixemos de auxiliá-la, mas entendamos que cada um tem o seu débito, cada um tem a sua estrutura de vida, cada um tem a sua necessidade, e nem por isso podemos condenar esta ou aquela pessoa. Tanto é louvável a postura do heterossexual, como também a do homossexual, porque não é essa postura que tem relação com uma conduta de vida ética, uma conduta caridosa, uma conduta benéfica. Eis que, desse modo, homossexuais podem fazer a caridade, heterossexuais também, então não há esse condicionamento de bem e de mal, de separação ideológica entre uma estrutura e outra. Não há exatamente isso na explicação coerente e lúcida da doutrina espírita. Todos são perfeitamente dignos, e a memória que trazem, mais inclinada num ou noutro aspecto, tem relação com a sua evolução. Cada evolução é diferente de cada espírito. E como expliquei, a evolução é constantemente recriada. A postura nossa diante de um conflito ou diante de uma situação vai nos indicar qual será o futuro. Então, estamos constantemente sofrendo, fazendo sofrer, corrigindo e alterando. E o futuro está sempre sendo construído por nossas mãos, por nossa conduta. Hoje estamos quitando o débito de ontem. E hoje, nesta quitação, estamos construindo amanhã um futuro mais harmonioso ou mais conflitivo e mais difícil. Por isso é que não podemos perder a oportunidade de sermos fraternos e de auxiliarmos sempre a uma postura no bem, porque o bem não tem raça, credo, cor, sexo, religião, não tem nada disso. O bem tem apenas uma orientação que é o que o Cristo trazia: fazei o bem, perdoai, amai os vossos semelhantes, amai-vos uns aos outros. Isto é que é importante ter em mente. Não um conceito cristão preconceituoso, sectário, dogmático, petrificado, estático. Não. Mas o conceito cristão de amor verdadeiro e amplo. Não condescendência com promiscuidade, com enganos, com erros ou com situações que lesem tanto a saúde do corpo como o coração do semelhante, mas, sobretudo,
uma postura do bem amplo, da compreensão e do auxílio. Esta é a mensagem que fica principalmente deste assunto. Agradeço a todos a atenção dispensada, pedindo perdão naturalmente se em algum momento, em alguma frase, ofendi algum coração amigo. Naturalmente a intenção não é essa, é lançar um olhar de compreensão mais ampla sobre estas questões. Agradeço profundamente a todos e que fiquem na paz de Deus, na luz de Deus. Deus os abençoe a todos. Muito obrigado. Forte abraço.